É sempre um prazer abrir esse evento. A gente está tendo assim, a oportunidade de estudar com bastante vagar e com a profundidade possível para um evento dessa magnitude, praticamente o código inteiro. Aos pouquinhos a gente está abarcando todos os temas relevantes e hoje a gente tem o prazer de ter uma mesa mista, com prata da casa e com prata de fora. A gente está recebendo aqui o professor Márcio Carvalho Faria, que é mestre e doutor em Direito Processual pela UERJ, professor adjunto de Direito Processual Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora e advogado, e o nosso doutoral de Santos Júnior, procurador do Estado e advogado em Brasília, Distrito Federal. Os temas de hoje: recurso ordinário e disposições gerais do recurso especial e do recurso extraordinário, julgamento de RESP e RE repetitivo e agravo em RESP e em RE. Vou falar do recurso ordinário e a minha ideia, portanto, é tentar trazer o que modificou, o que vai ser modificado, algumas discussões a respeito desses pontos de modificação e depois, obviamente, algumas críticas a respeito do tema. Então, o recurso ordinário constitucional está regulado nos dois dispositivos, o artigo 1027 e o artigo 1028 do Código, que são os respectivos 539 e 540 do Código atual. Bom, o recurso ordinário não houve muita modificação, sobretudo porque a regulamentação está presente no texto constitucional. O que mais nos chamou a atenção sobre esse assunto, na verdade, tem a ver com a admissibilidade. É importante dizer, aliás, que esse vai ser um mote da minha exposição. Vou falar bastante sobre a admissibilidade recursal, até porque, como processualistas que somos aqui, em sua maioria, a nossa preocupação é fazer com que o recurso chegue aos tribunais superiores, e o que já é uma grande aventura e um grande desafio conseguir fazer com que esse recurso chegue até o STJ e até o Supremo. Então, dentro da admissibilidade do recurso ordinário, a grande modificação que aconteceu dizia respeito a um problema que nós enfrentávamos na prática em relação a esse RO. Ou seja, não havia previsão expressa no CPC de 73, como não há, a respeito do recurso que seria utilizado contra a decisão de primeiro grau, decisão do Tribunal ACOR, que inadmite o RO. O RO, os senhores sabem, pode ser interposto para ser decidido pelo STJ ou pelo Supremo, conforme o caso dos artigos 102, inciso 2º, e 105, inciso 2º. Acho que ele está passando a próxima página, por favor. E a grande questão, portanto, como eu dizia, ficava por conta da admissibilidade negativa desse recurso, quando o primeiro grau de admissibilidade, o Tribunal ACOR, não entendia que o recurso deveria ser encaminhado para o STJ ou para o STF. Existiam na doutrina três correntes sobre esse tema, e a gente sabe que dentro de recursos, sobretudo, vigora a ideia da taxatividade. Então era bastante complicado entender que dentro de uma mesma possibilidade existiam três correntes recursais para uma mesma situação. Quais sejam? A primeira delas entendia que a decisão deveria ser impugnada através de um agravo regimental. Então o presidente ou o vice-presidente do Tribunal ACOR, quando inadmitia o RO, a decisão dele iria ser impugnada através de um agravo regimental no prazo de 5 dias, no caso da Procuradoria no prazo dobrado de 10 dias, e aí obviamente que esse agravo regimental seria decidido pelo próprio Tribunal ACOR. Outras duas correntes diziam que esse recurso era o agravo de instrumento, e aí o agravo de instrumento do artigo 522, ou o agravo de instrumento que depois, em 2010, se tornou apenas agravo nos próprios autos, que eu costumo chamar de agravo destrancador. Por que essas duas possibilidades? O RO, nós sabemos, é um recurso que tem bastante similitude com a apelação. Então, se pensarmos nessa sua similitude com o recurso ordinário da apelação, o recurso que é interposto no primeiro grau de admissibilidade negativo da apelação é o agravo de instrumento do artigo 522. Por analogia, portanto, se o RO fosse inadmitido, eu iria me valer do mesmo recurso, o agravo do instrumento do 522. Por outro lado, é importante saber que o RO, embora tenha similitude com a apelação, é um recurso a ser interposto, como nós sabemos, pelos tribunais superiores. Isso faz com que eu não possa, obviamente, me valer de todas as regras relativas à apelação. E aí, por analogia, se pensava, portanto, no agravo do artigo 544,
quando o RO fosse inadmitido, na medida em que ele se parece, nesse momento, se é que a gente pode chamar assim, no seu destino, com um recurso especial extraordinário. Então, para ficar claro, a questão era, ou eu vou fazer uma analogia com a apelação, eu vou usar o agravo do instrumento do artigo 522, ou vou fazer uma analogia com o recurso especial extraordinário e vou usar o agravo do 544. Embora o prazo dos dois recursos fosse o mesmo, e embora eventualmente até o nome fosse próximo, fosse similar, a verdade é que a disciplina dos dois recursos é bastante diversa. Um recurso exige o pagamento do preparo, do 522, e o outro não. Um recurso exige a formação de instrumento e o outro não, só para ficar em duas diferenças. Então, o advogado, quando estava diante dessa situação, se via diante de um problema. Afinal de contas, havia ali uma dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito de qual recurso a ser utilizado. O STJ, recentemente, felizmente, pacificou a questão, dizendo que, diante dessa dúvida objetiva, aplica-se o princípio da fungibilidade. Então, rechaçada a primeira hipótese, a ideia do agravo regimental, sobrariam o agravo do 522 e o agravo do 544, quando esse RO fosse inadmitido. O que faz, então, o novo código? O novo código resolve, ainda que por via indireta, esse problema. Porque ele cria a admissibilidade apenas no juízo ad quem. Apenas no Tribunal Superior é que vai ser feita a análise da admissibilidade do RO. Então, se o problema era descobrir qual é o recurso a ser utilizado quando o primeiro juízo de admissibilidade é negativo, se esse primeiro juízo de admissibilidade não acontece mais no juízo ACO, o problema está resolvido. Isso está expresso no texto, então, ainda que por vias transversas, esse problema acabou. Se eventualmente houver inadmissibilidade do RO, essa inadmissibilidade vai se dar pelo relator, já no STJ ou no Supremo, conforme o caso, e aí eu vou me valer do agravo interno, expressamente previsto no texto também do novo CPC. Uma outra questão importante tem a ver com essa novidade que eu disse no começo da minha exposição. Essa semana veio muito à tona, embora alguns já estivessem acompanhando, um projeto de lei que pretende alterar o CPC antes mesmo da sua vacácio. E esse projeto de lei, que eu trouxe aos senhores aí, é o projeto número 2384 de 2015, ele foi votado exatamente nessa semana e altera diversos dispositivos do nosso código, em especial esse ponto que eu estou dizendo, em especial o ponto que diz da inadmissibilidade recursal. Mas é importante dizer e pontuar que nesse ponto específico do RO não houve modificação. O projeto não toca no artigo 1027 e no artigo 1028, especificamente em relação à admissibilidade. Então, em relação ao RO, vai permanecer, se esse projeto for aprovado, a ideia do código original, que é essa que eu acabei de dizer aos senhores. Passando adiante, é importante também a gente pontuar que existe uma outra hipótese de RO, essa completamente diversa das hipóteses comuns, que não tem nada a ver com o RO que nós conhecemos. Inclusive, eu costumo dizer que me parece que seria interessante que houvesse um outro nome para esse recurso. Porque o RO que nós estamos acostumados a estudar é aquele que demanda decisão originária de um tribunal em processos específicos, como mandado de segurança, o habeas data, o mandado de junção, e que há uma decisão denegatória. São os requisitos do RO presentes no 102.2 e no 105.2. Mas especificamente nessa questão, nós temos um recurso que se chama também RO, mas ele é completamente diferente, que é o recurso que nos valemos quando há aquelas chamadas causas internacionais. É o atual 105.2, a linha C, que é específico do STJ. Nesse RO, como nós sabemos, o processo começa na primeira instância, numa vara federal, e da sentença, em vez de ser interposta uma apelação, é interposto um recurso ordinário direto ao STJ. É aquilo que a doutrina costuma chamar de um recurso per saltum, já que esse recurso não vai ao TRF, né? Do primeiro grau, da vara federal, a gente vai direto ao STJ. Aqui eu tenho algumas outras particularidades, por razões óbvias. É o que eu chamo a atenção aí nessas exceções que estão no final da página 2, os senhores estão acompanhando aí. Nesses casos, cabe o agravo de instrumento, a expressa menção do texto do novo código, dizendo que se o juiz ACO, se o juiz federal inadmitir o recurso ordinário, vai caber o agravo de instrumento a ser julgado pelo STJ. Então é importante pontuar e deixar claro
até por questões didáticas, que a admissibilidade ela acaba no primeiro juízo para as outras hipóteses de RO. Para essa não, ela continua sendo feita pelo juízo acórdão. Isso é importante porque é diferente do recurso extraordinário, do recurso especial e da apelação, como já foi exposto aqui até em reuniões anteriores. Uma outra questão importante é que a doutrina já há bastante tempo se batia no seguinte sentido. Esse RO específico, o RO das causas internacionais, ele é bastante semelhante, até mais do que a outra hipótese, ele é bastante semelhante com a apelação. Afinal de contas, ele é interposto contra uma sentença de primeiro grau. Por isso, em relação a esse ponto, em relação a esse RO específico, a doutrina tem entendido, embora de forma minoritária, que todas as regras atinentes à apelação deveriam também se aplicar a esse RO. Duas em especial. A primeira delas, que é a que diz do artigo que está presente no atual artigo 515, parágrafo 3º, que é a chamada adoção da teoria da causa madura. Muito rapidamente, para quem não se recorda. O processo é extinto sem julgamento de mérito, em primeiro grau, embora fosse possível já uma sentença meritória. Por exemplo, o juiz extinguiu o processo por falta de legitimidade de uma das partes. A parte, então, interessada recorre, apela ao tribunal, e o tribunal afasta essa sentença sem mérito, e em vez de devolver o processo para a instância originária, passa desde logo ao julgamento do mérito. Uma modificação já há bastante tempo existente no nosso código, desde o início dos anos 2000. A ideia, portanto, é que essa mesma possibilidade pudesse acontecer quando o julgamento de um RO. Ou seja, uma causa internacional, o juiz, ao sentenciar, extingue o processo sem mérito, o RO é interposto, admitido, enviado ao STJ, o STJ eventualmente entende que esse RO deve ser provido, afasta a sentença sem mérito e julga desde logo a lide, aplicando, por analogia, o 515, parágrafo 3º. Essa ideia foi expressamente consagrada no novo Código. Existe expressamente essa possibilidade para esse RO. Então, essa ideia doutrinária está, portanto, presente no texto. É uma novidade interessante. E a segunda questão diz respeito ao efeito suspensivo, que é o que eu coloquei nesse ponto 2 aí da página 3. Não há, na lei atual, regulamentação sobre o efeito suspensivo do RO. E aí, os advogados, com toda habilidade, obviamente com o apoio da doutrina, já entenderam diversas formas de se buscar efeito suspensivo nesses recursos dirigidos aos tribunais superiores. Hoje nós sabemos que existem duas súmulas do Supremo que regulam a matéria. O novo Código vai disciplinar esse ponto, mas vou me permitir falar sobre ele quando chegar lá na frente no recurso especial e extraordinário, porque a disciplina é a mesma. O texto do RO faz menção ao texto do RE e do RESP. Eu deixei aí em verde, no finalzinho da página 3, uma dúvida, que eu vou tentar responder mais adiante. Quando eu disse aos senhores sobre dois pontos em especial, o primeiro é a teoria da causa madura, o segundo é esse, de respeito ao recurso adesivo. Será que caberia recurso adesivo, um recurso ordinário adesivo? Essa é a pergunta que eu deixo para tentar responder ao final. Passando para essa segunda parte, e aí está na página 4, vamos falar agora sim da parte que mais nos interessa, até por questões estatísticas, nós temos muito mais recursos especiais extraordinários que recursos ordinários. Então, os dois dispositivos, os dois recursos que nós vamos tratar, estão regulados basicamente nos artigos 1029 a 1035 do novo Código, para quem está com o texto aí poder acompanhar. Eu trabalhei aqui, na verdade, 3 pontos sobre esses assuntos que me parecem ser mais relevantes, sem, obviamente, prejuízo de, eventualmente, os senhores depois colocarem outros, além desses 3 que eu entendi mais pertinentes. O primeiro deles diz respeito a uma gama de matérias que nós podemos encaixar naquilo que eu chamo de combate à jurisprudência defensiva. Esse termo não é novo, já é bastante entendido, já é bastante citado, mas basicamente a jurisprudência defensiva pode ser conceituada
com uma orientação velada, e alguns hoje nem mais tão velada quanto era em 2008, 2009, quando comecei a estudá-lo, de fazer com que os recursos não cheguem aos tribunais superiores por questões formais. Recentemente foi publicada, inclusive, uma pesquisa feita no âmbito do Supremo, das 10 súmulas mais citadas nos acórdãos e decisões monocráticas do Supremo, de todas as matérias, de todos os julgamentos, 9 são súmulas processuais. Uma é acho que o sétimo lugar é uma questão previdenciária, e todas as outras, top 10, são questões processuais. O que mostra que mesmo o Supremo, que é um tribunal constitucional, se vale de matérias processuais para filtrar muito claramente a sua competência. Então essa jurisprudência defensiva foi se construindo ao longo do tempo para tentar fazer com que os recursos que eventualmente tivessem alguns vícios formais não chegassem ao julgamento de mérito. O professor Barbosa Moreira, nosso grande patrono dessa casa, patrono da UERJ, ele há bastante tempo já diz: o que os tribunais superiores têm feito é, basicamente, guardado as proporções, convidar alguém para um jantar e mandar esse alguém embora logo depois da entrada. A pessoa vai ao jantar esperando o prato principal e não recebe o prato principal, que é o julgamento de mérito. Basicamente, o que os tribunais superiores fazem, em sua maioria, é isso. E com multas e com sanções graves, inclusive. Ainda paga a conta da entrada e do mérito, sem ter consumido. Então, o que o legislador fez, e aí aqui nesse ponto me dá bastante alegria ver que diversas questões que eu levantei lá em 2007, em 2008, nossos estudos na UERJ, foram acolhidas no texto do CPC. O que o legislador fez foi tentar acabar com essas armadilhas. A professora Tereza Vamos chama de pegadinhas jurídicas. E aí eu separei aqui para os senhores alguns pontos que vão tentar reduzir, mitigar essa jurisprudência defensiva. Eu digo mitigar ou reduzir porque os próprios ministros do STJ, nas últimas jornadas de processo, publicamente disseram que vão continuar adotando essa estratégia. E vão continuar tentando fazer com que os recursos não cheguem até eles. Então vão criar outras armadilhas, mas enfim, algumas o CPC tentou evitar, tentou tapar esses buracos aí que são, se é que existem esses buracos. Quais são elas, melhor dizendo? A primeira delas diz respeito à fundamentação. O artigo 1029, parágrafo 2º, ele diz expressamente que quando for interposto um recurso especial fundado na linha C de casa, que é aquele recurso interposto dissídio jurisprudencial externo, dissídio entre 2 tribunais, esse recurso não pode ser inadmitido por uma decisão padronizada, como a gente normalmente costuma ver. Não existe similitude fática entre os acordos paradigma e paragonado. Por que não existe? Não existe. Esse tipo de decisão, diz o artigo 1029, é proibido. Esse procedimento é proibido. Basicamente, o que a gente tem aqui é a explicitação de um outro dispositivo, que é o 489, parágrafo 1º, que diz que o juiz deve motivar de forma exaustiva suas decisões. Aqui, na verdade, o que o legislador fez foi adotar um juízo de ratificação. O que ele fez foi: eu sei que já existe o 489, eu sei que lá no parágrafo 1º do 489 diz que o juiz deve motivar, mas para evitar qualquer problema, eu vou dizer que também aqui no recurso especial esse artigo se aplica. Porque amanhã pode vir uma súmula dizendo: não, para o recurso especial o artigo não se aplica. Como alguns enunciados, infelizmente, aí do ENFAM já têm dito expressamente em relação a outros dispositivos que tocam especialmente ao ato de julgar. Eu deixei aí uma observação já mostrando um problema. Esse dispositivo está expressamente revogado pelo projeto de lei que eu citei no começo da exposição. Está no artigo 3º do projeto de lei revogando esse dispositivo. Se essa norma for aprovada, e aí eu não sei se foi votada hoje, eu estava em viagem, mas pelo menos até ontem não tinha sido aprovada definitivamente, esse dispositivo vai cair por terra, o que vai permitir, pelo menos em contrário senso, que continue se valendo desse expediente, embora o 489, a primeira, permaneça aí. A segunda questão, bastante também importante, fala sobre a possibilidade de correção de vício formal existente em recurso tempestivo
desde que esse vício formal não seja grave. São questões pequenas que hoje dão ensejo à extinção do recurso sem o seu julgamento de mérito. Por exemplo, carimbo de protocolo não está legível. O preenchimento da guia também não está claro. Ou o preenchimento da guia foi feito à caneta e não pelo computador. Questões que, se nós disséssemos para um cidadão comum, se nós disséssemos para alguém que está andando agora na rua, dissesse, eu perdi minha causa porque o carimbo do fórum não está legível, ele não iria acreditar. Nós achamos e entendemos esse tipo de expediente porque, eventualmente, concordamos ou não, sabemos como isso acontece. Mas eu tenho uma preocupação de que o direito é para as outras pessoas e não para nós que estudamos. E não me parece nem um pouco razoável que eu perca um processo, sobretudo no âmbito do STJ ou do Supremo, porque o carimbo do próprio fórum ou do próprio judiciário não está legível. Ou porque a etiqueta do protocolo não foi bem colada pelo servidor. Esse tipo de vício formal, diz expressamente o texto, ele pode ser reparado. E aí o advogado vai ter o prazo de 5 dias para poder reparar esse vício. Obviamente que se não o fizer, aí sim o recurso vai ser inadmitido. Isso já existe, na verdade, no texto. O artigo 932 é a regra geral. A regra geral que diz que qualquer vício formal, desde que não seja grave, deve ser sanado, deve ser possível de saneamento. Mas, mais uma vez, o que o legislador fez? Explicitou que isso também vale para o especial e para o extraordinário. Percebam o cuidado que o legislador está tendo com esses dois recursos, porque ele conhece a jurisprudência defensiva. Então ele foi cauteloso. Arrisco a dizer que talvez foi um pouco mineiro esse legislador. Ele bastante cauteloso, ele disse, embora exista a regra geral, eu vou colocar também especificamente de novo lá no especial e extraordinário. Então esse é um outro ponto bastante interessante. É importante frisar que esse recurso tem que ser tempestivo, a própria lei diz, então eu não posso afastar a intempestividade. O terceiro ponto é esse que eu acabei de dizer, da adoção de uma regra geral de sanabilidade, e aí eu trouxe um exemplo especificamente da súmula 115, que o recurso sem procuração ou sem um subestabelecimento é tido por inexistente nas instâncias superiores. É interessante porque se eu entro com uma petição inicial, que eu quero provocar o Poder Judiciário inerte como está, eu posso eventualmente emendar minha petição inicial, eu posso juntar a procuração, eu posso mudar a causa pedido, eu posso fazer eventualmente diversas modificações. Mas se eu esqueço de juntar um subestabelecimento e um recurso especial e extraordinário, o recurso é inexistente, é o que diz a súmula 115. É interessante que o STJ talvez confunda até o plano, plano de inexistência, invalidade, enfim. Mas essa súmula expressamente, já há um enunciado do Fórum Permanente Processual Civis, já citados aqui, eu tenho assistido às apresentações, então eu sei que os senhores têm trabalhado também os enunciados, já há um enunciado expressamente dizendo que a súmula 115 vai cair por terra, porque ela obviamente se bate em um vício formal facilmente sanável. Exatamente. O enunciado é o enunciado de número 83. Uma outra questão importante, e essa, diferentemente de outras que eventualmente eu citei, em relação a preparo, por exemplo, em relação à procuração, diz respeito ao pré-questionamento. O pré-questionamento como o professor Cássio Carpiniello já disse há mais de 10 anos, um monstro que chama a atenção de quem trabalha com especial e extraordinário. Ele tem um artigo bastante interessante, nomeado Quem tem medo do pré-questionamento, porque chega realmente a dar medo. E eu pude, depois de 10 anos que ele escreveu, eu pude depois voltar ao tema e escrevi dizendo ainda há motivos para se ter medo do pré-questionamento, e a resposta foi positiva. Porque aquelas mesmas questões que ele tinha colocado 10 anos atrás, em 2013 eu pude demonstrar que elas também continuam trazendo esse temor ao advogado. Basicamente aquela diferença entre o pré-questionamento explícito ou implícito, com a qual aqui eu não vou me perder muito tempo, mas que o STF e o STJ volta e meia mudam de orientação, não adotam determinada súmula deles próprios, que é interessante, eles mesmos não seguem as suas súmulas, e aí vem então o legislador e expressamente adota a possibilidade de se realizar o pré-questionamento de forma ficta. E aí sim é importante a gente frisar o que é esse pré-questionamento chamado de ficto. O que a gente tem aqui, contrário senso, é o que já está na súmula 356 do Supremo.
eventualmente determinada matéria não foi enfrentada pelo Tribunal ACO, a parte maneja o competente recurso de embargo de declaração no prazo, dizendo que preciso que se manifeste sobre determinada tese jurídica, determinado dispositivo de lei, eventualmente, ou da Constituição. Os embargos são rejeitados, na maioria das vezes, por aquela decisão padronizada, não existe opção, estudar contradição, não tem nada, nunca mais volte aqui. E depois você fica sem ter como entrar com recurso especial, porque, eventualmente, a súmula 211 diz que, ainda que você tenha manejado os embargos de declaração, se a matéria não foi enfrentada, não existe pré-questionamento. Então vem o legislador e diz expressamente que nesse caso vai ser possível entender pré-questionada a matéria se você fez de forma competente o levantamento da matéria no seu recurso ordinário, ele não foi analisado e depois fez o embargo de declaração e ainda assim persistiu a omissão. Então expressamente a gente tem a adoção desse pré-questionamento ficto, está no artigo 1025 do novo Código. Dentro ainda do pré-questionamento, há aí um artigo que é o 941, parágrafo 3º, que ele acaba com a súmula 320 do STJ atual. Essa súmula diz que não vale para efeito de pré-questionamento a manifestação contida no voto vencido. Então, se eventualmente eu tenho uma tese que foi enfrentada apenas no voto vencido, eu preciso obrigatoriamente, hoje, na sistemática atual, manejar os embargos de declaração para que ela entre, se é que a gente pode dizer assim, no acórdão que os outros julgadores debatam aquela tese, para aí depois sim entrar com recurso especial e extraordinário. Diz expressamente o novo Código que o voto vencido vai ter que, primeiro, ser expressamente declarado, e segundo, se a tese ali contida for a tese que você quiser amanhã levar para o especial e para o extraordinário, isso vai valer para efeito de pré-questionamento. Isso também vai ajudar, obviamente, a prática da advocacia. Uma outra questão importante, ainda dentro desse ponto principal que eu chamei ponto 1 da jurisprudência defensiva, diz respeito ao fim da ratificação recursal. Esse é outro ponto que me chamou bastante atenção também quando enfrentei o tema. O advogado interpõe o recurso e, eventualmente, eu estou litigando contra o Estado do Rio de Janeiro. Os procuradores, como os senhores sabem, têm prazos processuais diferenciados, têm privilégios processuais, prerrogativas processuais de intimação, por exemplo, pessoal, e é muito comum, bastante comum, que o advogado privado seja intimado muito antes do que o procurador público tenha sido intimado. Eventualmente, portanto, esse advogado privado já fez o seu recurso. Esse recurso, portanto, foi interposto de forma tempestiva, mas, eventualmente, quando intimado foi o procurador público, ele interpôs o recurso de embargo de declaração. Às vezes, o recurso especial já tinha sido interposto pela parte privada, mas o Estado interpõe os embargos de declaração, que, obviamente, são julgados de forma prévia. Esse julgamento acontece, nada é modificado no acórdão, não existe nenhuma alteração no acórdão, o recurso especial já foi interposto, mas entende o STJ que eu precisaria ratificar esse recurso especial, que já foi interposto antes do julgamento dos embargos de declaração da parte contrária, sob pena de não fazendo, considerar que aquele recurso foi interposto de forma prematura, que eu perdi o interesse naquele recurso. É importante que, nesse ponto, a meu juízo, o STJ criou um requisito de admissibilidade. Por que eu quero dizer isso? Porque o legislador, quando ele quis criar a obrigatoriedade de ratificar um recurso, ele o fez, por exemplo, no agravo retido. Aqui não existe nenhum lugar no texto legal, norma que diga eu tenho que ratificar o recurso que já foi interposto. A meu juízo, essa súmula 418 é inconstitucional por violar o artigo 22, inciso 1º da Constituição, que diz que só lei processual, lei federal, dizendo, pode criar requisito de admissibilidade recursal. Mas, enfim, essa súmula não foi considerada inconstitucional, essa tese sequer chegou a ser analisada, e a súmula 418 permaneceu como permanece até hoje, embora recentemente ela tenha enfrentado aí alguns questionamentos dos próprios ministros do STJ. Vem o novo Código que expressamente diz que se o acórdão que julgou os embargos de declaração não tiver modificado substancialmente a decisão anterior, não existe necessidade de ratificar. Obviamente que se tiver havido modificação, aí é uma nova decisão, obviamente que precisaria de uma ratificação ou de um novo recurso, se for o caso. Então, mais um momento que eu estou retirando essa armadilha processual que já existe atualmente.
Isso está aí no artigo 1024, parágrafo 5º. Eu já citei a questão do preparo, mas só para ratificar, o artigo 1007, parágrafo 7º, diz expressamente que vícios formais relativos ao preenchimento de guias de preparo não dão ensejo à inadmissão. Aqui é outra coisa que sempre me deixou intrigado, para não dizer outra palavra. O Código atual diz expressamente no artigo 511 e no artigo 519 que se eu fizer o preparo a menor, eu posso complementá-lo. Eu tenho o direito de complementá-lo. Se, por outro lado, eu não faço o preparo, ou faço o preparo completamente, o valor total, mas erro no preenchimento da guia, porque são diversas as guias, diversos códigos, eu não posso complementar, eu não posso arrumar. Ora, se o próprio legislador disse que o que é mais importante no preparo, que é o dinheiro, pode ser complementado, por que a formalidade que está por trás desse requisito não pode ser complementada também? Parece que aqui a gente está adotando aquilo que o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira chamava de formalismo exacerbado, formalismo excessivo. O mais importante do preparo são as custas. E se as custas, que são o principal, eu posso complementar, por que não fazer em relação à formalidade? O legislador expressamente agora vem e diz que, obviamente, também em relação às guias eu posso complementar, eu posso arrumar, se for o caso. Isso está aí no artigo 1007, parágrafo 7º, como eu disse. Uma outra questão bastante interessante, essa pouco debatida pela doutrina, diz respeito a uma nova hipótese de fungibilidade recursal, se é que a gente pode chamar assim. Existem casos, como os senhores sabem, que nós temos a necessidade, ou melhor, a obrigatoriedade, de interpor simultaneamente o especial e o extraordinário. Quando no acórdão, eu tenho problemas que dizem respeito a questões de legalidade e problemas que digam respeito a questões de constitucionalidade. Por competência constitucional, obviamente, então, tem que fazer a interposição simultânea dos dois recursos. É o que diz respeito, é o que diz a súmula 126 do STJ e a súmula 283 do Supremo. Só que em algumas questões, eventualmente o advogado não tem plena convicção se há necessidade realmente de interpor os dois recursos. E por conta da preclusão, na dúvida, ele prefere interpor os dois. Porque se ele fizer a interposição de apenas um dos dois, ele corre um sério risco de amanhã dizer, não, aqui havia um problema de legalidade e o senhor só interpôs o recurso extraordinário, ou vice-versa. É mais uma pegadinha que a gente chama. Então, é muito frequente que, às vezes, mesmo se sabendo que a questão principal é constitucional, o recurso especial é interposto só por garantia, só por cautela, por conta da preclusão. E aí o que acontece? Imagine que, nesse caso, eu tenha inadmissibilidade dos dois recursos. Eu vou ter que fazer dois agravos, duas decisões. Consequentemente, então, isso vai trazer muito mais recursos. O novo código traz uma ideia interessante. Se eventualmente for interposto um recurso especial, nesse caso, e se entender que a hipótese era de extraordinário, que a matéria era uma ofensa direta à Constituição, nós vamos aproveitar esse especial como se extraordinário fosse e vamos enviar para o Supremo para fazer o julgamento. Ou o contrário. Se eventualmente for um caso de extraordinário, e é o de especial e ele for interposto extraordinário, vai ser feita também essa troca. Está expresso no 1032 e no 1033. São os dois artigos que falam sobre esse tema. Pois não. Márcio, nesse ponto dessa conversão, que é bem interessante, eu tinha uma preocupação só. O código fala que se for interposto o RESP, convertido em RF, o relator tem que dar um prazo para o recorrente adequar a sua fundamentação ao RF, que significa repercussão geral. Podia ter feito isso também em relação à conversão oposta. Seria um pouquinho mais democrático. Você dá uma possibilidade para o recorrente para ele adequar a sua razão ao cabimento de um RESP e não do RF. Não há dúvida. E, além disso, ele abre o prazo para o recorrente fazer essa adequação em relação à repercussão geral. Mas o recorrido deveria ser ouvido quanto a isso também. E não há esse prazo. Aí, desculpa interromper, mas aí me parece que é uma questão expressa do artigo 10, vamos ter que valer. Mas tem que ser, não, isso aí deveria, obviamente, estar expresso, mas isso é possível que a gente construa através do artigo 10. E o código também não trata do caso em que o único recurso tem as duas coisas. Tem matéria adequada para o RESP e matéria inadequada para o RESP. E aí não sei o que fazer. Desmembra... É uma lacuna, certamente. É uma lacuna. Desmembra, não desmembra, aproveita-se uma parte, julga primeiro, depois julga-se a outra parte.
Isso é uma questão que realmente nós vamos ter que construir com o tempo. Bom, mas obrigado. Por fim, dentro desse ponto, e até porque meu tempo está se esgotando, há uma facilitação na demonstração do requisito da repercussão geral. Hoje existe uma regra expressa, no 543B, salvo engano, dizendo que se eu não fizer uma preliminar ou um tópico separado de repercussão geral, mesmo que o recurso extraordinário tenha repercussão geral, ele não vai ser admitido. Há, inclusive, possibilidade no regimento interno do Supremo, dizendo que, nesse caso, o próprio juiz, o ACO, pode inadmitir o RE porque é uma questão de regularidade formal, não é simplesmente o mérito da repercussão geral. O novo código acaba com isso, dizendo, se ficar claro que o recurso tem repercussão geral, mesmo não tendo ali a preliminar, eu posso reconhecer sem problema algum. O segundo ponto diz respeito ao efeito suspensivo, que eu tinha deixado para cá, já que o RO, como eu disse, se vale da disciplina do resto do RE sobre esse tema. Aqui eu fiz uma comparação que, na verdade, me veio à mente ontem, quando do novo código, ou melhor, quando do novo, né, que é o texto que pretende alterar o novo código. Porque o substitutivo altera a disciplina atual, que vai entrar em vigor, esperamos, em março do ano que vem. A disciplina qual é? Hoje, ela está regulada em duas súmulas, que é a 634 e a 635 do Supremo. Se eu quiser requerer um efeito suspensivo num recurso extraordinário ou especial, eu preciso de uma ação cautelar e a competência vai variar de acordo com o lugar em que se encontra esse recurso excepcional. O parágrafo 5º do 1029 regulamenta esse pedido de efeito suspensivo e ele fala expressamente para quem eu vou dirigir esse pedido de efeito suspensivo, de acordo também onde se localizar o recurso excepcional que eu quiser. Está expresso aí nesse quadrinho nos incisos 1º, 2º e 3º. Eu deixei em vermelho para demonstrar que existe uma nova possibilidade por vir. E aí, até por conta do meu tempo curto, eu vou deixar a questão exposta para eventualmente a gente debater, para chegar no ponto final, já que eu deixei uma questão em aberto e vou deixar uma outra também em aberto. O terceiro ponto fala da súmula 456 atual, que é a chamada causa de pedir aberta do Supremo, do recurso extraordinário, desculpa. O que diz respeito a isso muito rapidamente, já que meu tempo está realmente acabando? Hoje, nós sabemos que se eu conseguir, de acordo com a súmula 456, abrir a porta da admissibilidade do recurso excepcional, outras causas de pedir recursais que estejam eventualmente contidas naquele recurso excepcional podem ser conhecidas pelo STJ e pelo Supremo. Há uma divergência doutrinária bastante grande sobre a profundidade do recurso excepcional, há uma teoria bastante pesada nesse ponto, mas é importante dizer que o CPC novo adota essa possibilidade de forma expressa. Está no artigo 1034, parágrafo 1. Então, um exemplo simples. Eu suscito a inconstitucionalidade de uma lei estadual, dizendo que ela é inconstitucional por ofensa ao artigo 10 da Constituição. Estou chutando, obviamente. Eventualmente, esse dispositivo pré-questionado o recurso é admitido, mas o Supremo entende que essa lei é inconstitucional por conta de uma ofensa a um outro dispositivo que já foi trabalhado pelas partes, é importante dizer isso, por conta do artigo 10, mas que não diz respeito expressamente ao acordo anterior. Então, se é possível, está no artigo 1034, parágrafo único, e aí, consequentemente, eu estou adotando a súmula 456. Por fim, aí sim, as minhas propostas. A primeira delas diz respeito à minha pergunta, que eu tinha deixado, do recurso adesivo. Me parece que é possível o cabimento de recurso adesivo na hipótese das causas internacionais. Embora a lei não diga expressamente, embora o artigo 9027, inciso 2º, não diga expressamente que isso é possível, o artigo que diz respeito ao adesivo também não fala. O regimento interno do STJ, no artigo 247, fala da possibilidade de se valer do RO, da apelação para o RO. Então, como o recurso adesivo é uma medida de celeridade processual, como o professor Barbosa Moreira costuma dizer, é um contra-estímulo ao recurso, me parece importante admitir também aqui o recurso adesivo nessa hipótese. E o último ponto, aí sim, tem relação com a celeridade processual. Se a admissibilidade for mantida como atual, ou seja, se o PL não for aprovado, como é que funciona a admissibilidade recursal hoje? A admissibilidade é feita diretamente pelo Tribunal Superior. O recurso é interposto perante o presidente ou vice,
e ele simplesmente abre prazo à parte contrária para a resposta e sobe o recurso para o Tribunal Superior e lá é feita a admissibilidade. Isso me pareceu, logo no primeiro momento, uma medida daquele litigante desleal bastante tentadora. Aquele que eventualmente sabe que vai perder, ou eventualmente até perdeu, ele vai entrar com recurso especial extraordinário só para protelar, porque ele sabe que a admissibilidade no sistema atual vai ser feita apenas lá em Brasília, no STJ e no Supremo. Então, para a gente tentar diminuir a quebra da efetividade nesse ponto, me parece que seria importante uma adoção de um novo procedimento, que eu prometo que vou explicar em 2 minutos, para terminar, em relação a esse ponto. Isso eu vou dizer para as obrigações específicas, porque para as obrigações pecuniárias a lei expressa vedando. Se o TJ ou o TRF, o Tribunal Acor, julgou uma matéria dessa, sabedor de que o recurso especial extraordinário não tem efeito suspensivo ao legis, essa matéria, portanto, não vai ser suspensa automaticamente com recurso especial extraordinário. Me parece que o procedimento a ser adotado é determinar o cumprimento dessa decisão. Os artigos 536 e 538, que falam da execução, ou melhor, do cumprimento de sentenças, obrigações específicas, dizem, os dois, que esse cumprimento pode se dar de ofício, para a obrigação de entrega de coisa certa ou incerta, para a obrigação de fazer ou não fazer. Então, se o presidente do tribunal, melhor, se o relator do acórdão, que julgou uma apelação, deu provimento ou negou provimento e sabe que há uma obrigação dessa específica, me parece que no próprio texto do acórdão já deve vir um comando, devedor cumpra a obrigação. Nós sabemos que isso não acontece. Ele simplesmente julga o recurso. E aí aquela lacuna dá ensejo a diversas interpretações. Se houver um comando expresso, até por conta do dever de advertência que está presente no artigo 6º do princípio da cooperação, me parece que isso vai desincentivar a interposição de recursos manifestamente protelatórios. Porque a própria parte autora, que tem direito nesse ponto à obrigação específica, vai chamar a atenção para ela, opa, eu tenho interesse, eu tenho possibilidade de fazer a execução de forma imediata. O próprio tribunal está dizendo que ele tem que cumprir a obrigação. Isso vai dar um alerta para aquele credor. Ainda que o devedor interponha o recurso especial extraordinário, o direito dele fazê-lo, esse alerta que foi feito pelo tribunal, esse novo procedimento, se é que a gente pode chamar assim, vai gerar, a meu juízo, um pouco mais de efetividade do que o sistema que a gente tem atualmente. Eu, como eu disse, deixo aí diversas questões a serem trabalhadas, e nessa quarta parte é a parte que diz respeito ao PL, como dizem respeito muito aos agravos, que é o tema do nosso colega, eu vou deixar eventualmente para o debate e agradeço a paciência dos senhores, mais uma vez agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que precisarem. Obrigado. Eu queria fazer só uma, antes de passar para o Álvaro, desculpa, Álvaro, quando eu não me seguro, queria só fazer uma observação sobre a repercussão geral presumida. Nesse artigo 1035, parágrafo 3º, tem 3 incisos lá que o legislador fala que nesses casos sempre há repercussão geral. Como a gente está aqui na PGE, eu acho que eu enxerguei, até o Zé Carlos que está na mesa, que não sabe nada de processo, né? Vão ser revogados pelo PL, está ótimo. Mas o Zé Carlos que não sabe nada de processo, mas sabe tudo de constitucional, olha o inciso 3º aí, Zé Carlos. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição. Eu acho que o legislador federal não pode dizer que só há repercussão geral presumida para a lei dele, que for declarada inconstitucional. Esse dispositivo tem que ser entendido também como abarcando a lei estadual, porque senão, só porque a Constituição, a União tem competência legislativa para regular processo, não significa que ela possa fazer um regime mais favorável só a ela. Então não pode afastar esse requisito só para ela. Certo? Concorda? Penso eu. Eu confesso que eu não tinha nem pensado nisso. Quando eu li, eu sempre pensei na lei federal. Lei lá pro senso. Declaração de constitucionalidade normativa, senão desvio de finalidade legislativa. Boa noite a todos. Eu